Amém. Números capítulo 16 diz: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Amém. Irmãos, esse aqui é um episódio em meio à caminhada de Israel, após a libertação de Israel do cativeiro egípcio, que, se fosse hoje comparado, é o cativeiro da igreja, ou seja, antes de nós estarmos na igreja, né? Nós vivíamos no Egito, o cativeiro do mundo, o reino de Satanás, o mundo da idolatria, da invocação dos mortos. Era isso que era o Egito, uma ignorância espiritual fora do comum, apesar de ser, para a época, em ciência, o número 1. Era um povo desenvolvido em ciência de uma maneira esplendorosa. Todavia, espiritualmente, era o caos. Assim é a representação do que nós éramos antes de conhecermos o Senhor Jesus. Esse povo, quando vem pelo Egito, vem liberto do Egito, esse povo comete alguns erros muito bobos. Esse povo, eles não reconheceram, não discerniram o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eles não foram capazes de entender o beabá. Uma coisa muito simples, e o Senhor tem que repetir tantas vezes, como repete dizendo, aquele que guardar os meus mandamentos terá vida por eles. Isso é uma repetição, uma redundância fora do comum de Deus. E a nação de Israel depois vai se formar, e o tempo todo Deus vai levantar profetas para dizer as mesmas coisas que disse desde que eles saíram do Egito. A Bíblia chama eles de povo contumaz, povo de duro semblante, povo pertinaz, povo de dura cerviz e obstinados de coração, mas obstinados não no serviço de Deus, que deveria ser, eram obstinados na rebeldia, nos problemas, nos tumultos. Será que alguém tinha dúvida de que Moisés era um homem levantado por Deus, era um líder? Será que alguém tinha essa dúvida? Quem tinha essa dúvida? Mas alguém ali está problemático, não tinha essa dúvida. Alguém não está reconhecendo os fatos. Então lá vem Deus, liberta do Egito e começa a mostrar a sua bênção. Como? Toda a dificuldade que aquele povo teve no deserto foi suprida. Não houve nada que aquele povo dissesse: queremos que Deus não lhes tenha dado. Estamos com sede. Estão com sede? Moisés, vai lá e ordena a rocha, o povo quer beber água.
Moisés, nós queremos carne. Senhor, o povo quer carne. Tá bom, Moisés, diz para eles que hoje, no cair da tarde, eu vou mandar carne. Como vai mandar carne? Moisés, você tem ideia de quantas pessoas tem aqui? Quantos rebanhos seria necessário, Moisés, para alimentar todo esse povo de carne? Está brincando conosco? Não, o Senhor falou que vai mandar carne. No cair da tarde, milhares de codornizas baixam o arraial, cansada da imigração, provavelmente, né? Os pássaros migram de um lado para o outro e às vezes param um pouco para descansar, exaustos. Eles foram lá e pegaram aqueles pássaros voando a 1,5 metro de altura e outros no chão. Comeram carne. Não teve nada que aquele povo desejasse, precisasse, quisesse, às vezes sem até necessidade, que Deus não lhes tenha dado. Eles estavam na bênção, estavam debaixo da nuvem de Deus, estavam desfrutando da glória de Deus, mas não reconheciam isto. Irmão, nas minhas leituras bíblicas, eu sempre fui muito apaixonado pela leitura bíblica, apaixonadíssimo pela leitura bíblica. Você não tem ideia como eu amo a leitura bíblica, eu sou apaixonado por esse livro. Parece que esse livro fala comigo, e deve falar, né? Viva e eficaz é esta palavra. E quando eu li essas coisas, algumas coisas eu nunca pude compreender dentro do ser humano. A facilidade com que o ser humano dá as costas para Deus. Não é capaz de reconhecer nem que a vida que tem não surge do nada. Nem isso o ser humano consegue ignorar tudo para dizer não a Deus. E uma nação que depois de sair do Egito foi perseguida por um exército, não tinham como escapar. Lá vem Faraó marchando com carros e cavalos. De repente, quando eles olham, eles precisam chegar até o mar. Quando olham, os exércitos de Faraó estão parando, porque as rodas das carroças de Faraó estão soltando. Que glória! Só isso já era o bastante para colocar o rosto no pó e adorar eternamente a Deus. Não estão vendo que cavalos em carruagens estão sendo detidos pelo invisível? A Bíblia diz que Deus colocou uma coluna de nuvem e impediu a visão dos egípcios, em que marchando durante horas e horas a cavalo, em carruagens, não conseguiram chegar aonde Israel estava. Que glória! O que mais nós, seres humanos, precisamos ver para declarar só Jesus Cristo é o Senhor? Irmão, vou te dizer uma coisa, abrir um parêntese aqui. Nós, nesta última geração, temos a chance de conquistarmos o que ninguém na história do Evangelho teve a chance de conquistar. Nós vivemos um tempo preciosíssimo, um tempo inigualável. Irmão, não despreze o seu chamado nesses últimos dias. Você tem a chance de chegar lá no céu, não de mãos vazias, como aquele ladrão lá da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tá bom, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, mas entrou no céu de mãos vazias. Ele vai fazer parte daquela multidão dos salvos, mas nós temos a chance de estar em outros lugares. Nós temos a chance de reunir galardões, e se você pensa que eu não atento para isso, eu atento e muito. Eu quero conquistar em termos, né? Eu quero alcançar tudo que tiver proposto para a minha vida. Nem que eu deixe o couro na estrada, nem que eu reúna baldes e mais baldes de lágrimas, nem que eu viva no profundo dos calabouços em angústia e aflição e desespero, mas eu quero reunir todos os galardões que Jesus propôs para a minha vida, porque eu sei, ninguém me contou não, eu sei que a diferença está lá no céu. Foi lá que Jesus Cristo disse: ajuntai tesouro
no céu. Há um tesouro lá nos esperando. E ele falou para cada um de nós: ajuntai tesouro. Ele olhou para cada um de nós e disse: ajuntai tesouro no céu. Ou seja, cada um tem condição de ajuntar. Cada um vai ajuntar o que puder ajuntar. Eu quero ajuntar tudo que os meus braços puderem pegar, eu quero ajuntar e levar para o céu. Os braços juntarem significa a realização das obras que Deus tem para as nossas vidas, a confissão. Enfim, o povo de Israel viveu uma glória. O deserto chegava a 55, 60 graus, mas eles nunca eu vi a nação de Israel reclamar do calor. Por que não reclamavam do calor? Porque a Bíblia diz que durante o dia Deus mandava uma nuvem sobre o povo, e à medida que o povo ia caminhando, a nuvem ia cobrindo-os. Só posso dizer o quê? Meu Deus, que coisa gloriosa é essa? Que coisa tremenda! E no deserto, à noite, o frio vai abaixo de zero. É angústia, ninguém suporta, não tem roupa que dê jeito. Mas a Bíblia diz que à noite Deus se manifestava como uma coluna de fogo. E Deus ia com aquela coluna de fogo, tanto iluminando o caminho do povo para que pudesse caminhar à noite, como também com aquela coluna de fogo aquecia o povo. Ninguém reclamava de frio. Mas foi o bastante? Não foi o bastante. Quando nós falamos de Israel, nós falamos de um Israel caído, fracassado, derrotado, humilhado, pisado, espalhado entre as nações e por pouquíssimo não foi exterminado. Na Segunda Guerra Mundial, a besta chamada Hitler matou 6 milhões de judeus. Se não fosse uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, a nação de Israel não existiria, não teria mais nenhum judeu sobre a face da terra. Irmão, você já viu o suficiente de Deus? Você já teve sinais suficientes de Deus? Que mais se precisa ver? A nação de Israel não precisava ver mais nada, pois Deus ainda mostrou muita coisa para eles, mas não adiantou de nada. Quando chegaram ao pé do Monte Sinai, Deus se manifestou de uma forma gloriosa, eles foram impactados e disse: Moisés, tudo que o Senhor disser nós faremos. Você já foi impactado em alguma vez, alguma presença de Deus? Uma palavra te fez tremer, você já tremeu no banco, você já sentiu Deus por fora, por dentro, você já sentiu Deus na alma, no corpo, no espírito, já foi impactado? E você já disse assim: eu vou seguir a Deus com todas as minhas forças. Você tem honrado a sua promessa? O povo de Israel viu o que nenhum povo jamais imaginou sequer a possibilidade de ver ou existir, mas fracassaram. E agora vamos pular um pouco os anos da história. A igreja, conhecedora da história de Israel, e vendo também sinais, prodígios e maravilhas, a igreja também não fracassou? A igreja não abriu os braços para os políticos, não botou o diabo nos púlpitos? A igreja não fez pacto com Satanás na maçonaria? A igreja também não fracassou? Fracassou. O que precisamos ver para estarmos firmes e constantes, sempre abundantes, e se cumpra sobre nós a palavra que o Senhor Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que falta para nós, seres humanos? Por que nós não conseguimos reter a bênção de Deus na nossa vida? Por que nós não conseguimos ir adiante? Porque os nossos degraus não são firmes e constantes? Porque um toque de Deus hoje se perde amanhã? Por que nós não conseguimos sustentar o toque de Deus hoje por toda a eternidade? O que falta? Que fraqueza é essa que nós seres humanos temos? Hoje somos o super-homem que venha o diabo, amanhã Deus me livra de todo mal, porque o Senhor sabe como é, a coisa é braba, a coisa é feia, eu não tenho condição.
Um dia eu sou Tarzan da vida, o outro dia estou fugindo que nem lagarto, desesperado de todo mundo. Cadê a firmeza, a constância diante de um Deus que é imutável? Como ele mesmo declara, eu sou o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Nós dizemos isso, Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Tá, mas eu não sou, eu mudo, mas eu não deveria mudar, porque a proposta é que eu tenho que ser firme e constante. A minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Eu não posso voltar atrás, eu tenho que ser fiel até a morte. Israel atravessa um deserto, vê uma glória tremenda, mas não percebe a bênção que está vivendo. Israel está debaixo da nuvem, embaixo da coluna. Israel está debaixo da onipotente mão de Deus, mas ele não percebe. Qualquer coisa ele esquece que a nuvem está lá em cima e murmura. Qualquer coisa ele esquece que a coluna de fogo está ali e murmura. Qualquer coisa ele esquece que a rocha já jorrou água e murmura. Esquece que as codornizas já desceram e murmura. Esquece que Deus faz descer o maná e murmura. Esquece que Deus sepulta os adversários no meio do mar e murmura. E a Bíblia diz, quero trazer à memória o que me dá esperança, mas se você esquece, você vai murmurar. Tem que ser firme e constante. Irmão, não basta ter sido crente ontem, tem que ser crente hoje, tem que ser crente amanhã. Ninguém pode viver de uma glória do passado. Você tem que pegar a glória do passado e fazê-la viva, renovada, dia a dia no teu presente. Israel contempla uma glória tremenda. Aí você vê num dos episódios, atravessando o deserto, vem um homem chamado Corá. O que esse homem faz? Diz aqui, tomou consigo Datã, Abirão. Aí depois no verso 2 diz, levantaram-se perante Moisés com 250 homens. Irmão, olha só, nós já vimos que o diabo, quando se desviou, não foi sozinho. A Bíblia diz que ele levou milhões. Porque a Bíblia diz que ele arrastou consigo 1/3 dos anjos de Deus. E João, quando menciona o número dos anjos, ele menciona milhões. Isso significa que o diabo conseguiu botar a perder milhões de anjos. Aqui teve uma rebelião e a gente vai ver que juntou-se 250 homens dos filhos de Israel. Mas você pode imaginar que, no caso dos anjos, todos eles ao mesmo tempo tiveram a mesma ideia: vamos nos rebelar contra Deus e estipular para nós um trono. Não, o diabo teve a ideia, sussurrou para um, sussurrou para outro, daqui a pouco milhões estavam comprando a ideia, estavam desviando os seus olhos do trono, da glória, da majestade de Deus e dando ouvidos ao diabo. Aí o diabo, com essa mesma rebelião, vem e promove na terra, no paraíso, a sua mesma ideia. Pega Eva e diz assim: é assim que Deus falou, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí Eva diz assim: não, da árvore do jardim poderemos comer, da árvore que está no meio do jardim, daquela lá é daquela que nós não podemos comer, senão nós morreremos. Ah, que nada, certamente não morrereis. Lançou uma ideia para Eva, Eva lançou uma ideia para Adão, e o resultado está aí, um planeta Terra debaixo de maldição. É muito fácil cair, a destruição, meu irmão, é como uma implosão, ela acontece em instantes, mas para construir é uma demora, não é? Tem obras que para serem construídas levam 2, 3 anos,
com tanta tecnologia, mas no dia que o governo resolve destruir tudo, ele vai lá, chama uma equipe, põe as bananas de dinamite embaixo, em segundos, obras que demoraram anos vão abaixo. Essa é a nossa vida espiritual. Para você construir a sua vida espiritual, demora muito, irmão. Deus trabalha muito, te livra muito, te abençoa muito, tem muita compaixão, tem muita misericórdia. Quando você está edificado, você vai dar ouvidos a qualquer um. Aí a sua vida é implodida em alguns segundos. Assim como aconteceu com o diabo, aqui, você acha que esses 250 homens, ao mesmo tempo, eles tiveram a ideia? Vamos lá contra Moisés. E todo mundo foi contra Moisés? Não. A Bíblia diz aqui que Corá, ele levou a ideia para mais 2 homens, Datã e Abirão. Esses 2 homens foram e levaram a ideia para saíram espalhando para um e para outro, reuniram quantos? 250 homens. Irmão, toma cuidado com o que você ouve, toma cuidado com o que você escuta por aí, toma muito cuidado, não despreze as experiências que você já teve até aqui, não despreze as coisas que Deus tem feito na sua vida até aqui, não olhe para trás, não olhe para promessas loucas. Que promessa esse homem tinha para dar, esse Corá tinha para dar para aqueles homens? Qual era a proposta dele? Que proposta aquele homem tinha? Irmão, você sabe que pessoas às vezes não trazem nenhuma proposta ou trazem propostas inferiores ao que nós temos e nós acabamos dando ouvidos ao nada? Nós seres humanos somos assim. Somos muito fáceis de sermos enganados. Quantos de nós não levou uma rosa ungida para dentro de casa? Quantos de nós já não bateu cabeça em terreiros? Quantos de nós já não mandou rezar missa para morto? Quantos de nós já não acreditou na reencarnação? Meu irmão, se tem umas pessoas, se tem seres fáceis de serem enganados, esses seres somos nós. Se tranca um pouco mais na tua vida e se abre no altar de Deus. Se fecha um pouco mais para as vozes humanas e abre espaço para que Deus fale contigo. O projeto de Deus é o melhor para você. Por que você está ouvindo homens? Se Deus quer falar contigo, por que você está ouvindo homens? Que inocência! Esquece vozes humanas, meu irmão. Esquece vozes humanas. E vai analisando aí por que será uma mensagem dessa. Estamos no tempo da restauração, para que uma mensagem dessa? Tem perigo no ar. Cuidado, meu irmão. E sabe quando as pessoas caem? Sempre tem uma desculpa. O diabo deve ter uma desculpa. Se um dia se manifestar um demônio, pergunta para ele, por que tu se rebelou com Satanás? E ele vai te dar uma desculpa. Se nós pudéssemos entrevistar Adão e Eva, eles têm uma desculpa. Todo mundo tem as suas razões, mas é Deus que julga o que é verdadeiro e o que é falso. O homem vem com uma ideia, lança para 2, de 2 passa para 250 e vão lá. Qual é a proposta desse homem? Ele tinha a proposta do Mar Vermelho abrir? E se eles não precisavam mais disso? Eles já tinham essa experiência na vida deles. Ele tinha a proposta das codornizas descerem e eles comerem carne de graça, no meio de um deserto, milhares de pessoas. Isso já tinha acontecido, eles já tinham isso. Ele tinha a proposta de que a rocha ia dar água para eles? Não, isso já estava cumprido. Que a nuvem ia vir para dar o refrigério, a coluna de fogo para os aquecer? Não. Esse homem não tinha mais nenhuma proposta para fazer. Mesmo assim, conseguiu levá-los à rebelião e à cova.
Depois você vai ver a história, que a terra abre e traga esses homens, traga todo mundo, vem a praga no meio do povo, é um horror. Irmão, examine a proposta que estão te trazendo, se ela verdadeiramente é maior do que o que você já tem. Não dá ouvidos não, meu irmão. Se Deus já acrescentou na sua vida coisas gloriosas, grandes, cuidado, meu irmão. Não ambicione nada além do que Deus falou que tem para você e não se deixe levar por propostas que nem sequer são maiores do que o que você já tem. Seres humanos são muito fáceis de ser enganados. Isso é uma realidade. Nós temos um seminário aqui gravado, eu não lembro qual, onde eu usei a Bíblia, brinquei com a congregação, fiz perguntas, levei todo mundo ao engano, todo mundo concordou comigo. Depois eu disse: irmãos, eu acabei de falar um monte de mentira para vocês e vocês concordaram comigo. Essa não é a verdade. Quem lembra desse seminário? Algumas pessoas lembram desse seminário. Deve estar gravado por aí, eu não lembro qual é. Para mostrar como é que mesmo você com a Bíblia na mão, eu te enganei. Abrindo a Bíblia, lendo contigo, dei a interpretação errada e todo mundo no dia concordou comigo naquele seminário. Cuidado, meu irmão. Sabe aonde você nunca será enganado? No altar de Deus. Ali você nunca será enganado. Mas você pode ser enganado com pessoas até de Bíblia na mão. Até de Bíblia na mão você pode ser enganado. Aliás, o que é a apostasia? Não são homens de Bíblia na mão, enganando multidões e levando para o abismo? Isto é a apostasia. Aí aqui diz assim: ele levou a ideia para 250 homens, filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Irmão, sabe a quem você costuma dar atenção? Nós, seres humanos, temos mais essa fraqueza horripilante em nós. Às vezes, se nós virmos duas pessoas ali, uma de terno e gravata, sapato cromo alemão, e o outro vestindo calça jeans e blusa e camiseta, se alguém perguntar para a gente, quem ali você acha que é mais importante? Todo mundo diz assim: o cara de terno e gravata é o mais importante. Porque nós temos essas coisas loucas na nossa cabeça, de julgar as coisas com os nossos olhos. Aqui diz que eles eram príncipes da congregação e eram de renome. A quem eles se juntaram, quem foi que se juntou para persuadir e levar a congregação a erros? Foram pessoas de renome. Eram esses que chamaram a atenção, pessoas que tinham destaque. Ninguém segue quem não é nada, né? Agora, quando você considera que alguém é alguma coisa, você acaba seguindo esse alguém. Em alguma coisa, em algum detalhe, acaba se deixando persuadir por alguma coisa. Um advogado pode até te falar besteira, pode até mentir para você, mas você diz o quê? Não, eu não entendo de lei, se ele está falando é a verdade. Não é assim? Quantos advogados eu já vi mentir? E se tem uma coisa difícil de achar, é advogado que fale a verdade. Se tem uma coisa difícil, é isso nessa sociedade. Advogado que fale a verdade. Pois Deus, ainda mais nos últimos anos, né, que convivemos um pouco com isso, desde 2009 para cá, como eu vi advogado mentiroso. E as pessoas dizendo assim: não, a minha causa está na mão do doutor fulano, se ele falou é a verdade, mas não é a verdade. É que a pessoa não conhece a questão, mas o camarada tem um renome. Irmão, cuidado com essa questão, o tal do renome. O maior nome que nós conhecemos é o nome do Senhor Jesus. Esse é o renome
que está acima de todo nome, e é ao nome do Senhor Jesus que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não te deixe influenciar por alguém que tem nome, porque ninguém tem um nome maior que o nome do teu Senhor Jesus. Não te deixe influenciar, irmão. Nessa noite eu estou pregando, sabe para quê? Para você arrancar essas roupas velhas que estão grudadas em você, esses conceitos sem utilidade alguma. Ouça as pessoas, meu irmão, como você ouve todo mundo, mas se você quer resposta e coisas para dar rumo aos teus passos, só se vier do trono do Todo-Poderoso. Se você tem uma concepção, se você enxerga as coisas de uma maneira e alguém está tentando te persuadir, te fazendo olhar para outros lados, vá ao altar de Deus. Se Deus não virar o teu rosto, não olhe para outros lados. Só Deus pode mudar as nossas concepções, o nosso ângulo de visão. Não aceite ser mudado por nada nem por ninguém. Não aceite que a sua direção seja trocada por conceitos humanos. O que aconteceu com essa multidão? A Bíblia diz que houve uma multidão, e tem mais. Depois ainda no verso 41 diz, mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés. O que aconteceu? Depois de Deus soterrá-los vivos, eles já influenciados pelos que morreram, ainda voltaram e murmuraram contra Moisés de novo. O que aconteceu? Veio uma praga, uma maldição no meio do povo, e naquele dia morreu 14 mil. Mais de 14 mil pessoas morreram, fora a multidão que tinha morrido nessa rebelião de Corá, Datã e Abirão. Por quê? Porque tudo começou aonde? Com apenas uma ideia. Uma ideia destruiu mais de 14 mil pessoas. Eu vou te dizer de novo, apenas uma ideia destruiu mais de 14 mil pessoas. Você está pensando que você é muito forte? Nós somos todos fortes em Cristo Jesus. Mas se eu atentar para muitas vozes horizontais, eu vou para a cova, meu irmão. Esse povo viu coisas que eu não vi. Eles viram o mar abrir, eu não vi. Eles viram codornizes, eles viram nuvem, eles viram coluna de fogo, eles viram um poder se manifestando de forma tão real e natural que eu não vi, e eles caíram porque deram ouvidos a homens. Acontece com qualquer um, então. Se eles viram coisas que sequer eu vi, o que nos faz firmes e constantes é aprendermos a olhar para Cristo Jesus, autor e consumador da fé. Quando você ouvir alguma coisa de alguém, meu irmão, essas coisas que logo de cara já são negativas, já são ruins, você diz assim, peraí, eu vou orar para ver se Deus vai dizer que as tuas palavras são verdadeiras ou falsas. Não se guie por palavras humanas, porque o que nós temos recebido de Deus são palavras do Espírito Santo, são coisas que vêm do alto. Aí diz aqui que esses homens, no verso 9, acaso, Moisés diz para eles, é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio.
que o homem está procurando? O que Moisés diz para ele? Você está procurando sacerdócio. Então, qual foi a ideia que esse homem levou? Levou uma ideia irreal para os outros, uma ideia de sacerdócio. Moisés está querendo se colocar como príncipe da congregação. Não, enfim, se Moisés está dizendo, você está querendo sacerdócio, irmão, atente para o que Deus te deu, porque o que Deus te deu é glorioso. Cuidado com essa visão de querer mais, se está fora do projeto de Deus. Cuidado com essa visão de, que nem o diabo, essa é a visão do diabo. Diabo era querubim ungido da guarda, um medidor, um ministrador de louvor, aquele que via que louvor ia ser cantado para Deus, é isso que entendemos na Escritura. Andava no meio das pedras afogueadas. A Bíblia diz que ele era belo, foi criado em formosura. Era uma coisa vislumbrante, o querubim da guarda, que depois passou a se chamar Satanás, diabo, serpente. E este diz: subirei acima das estrelas do céu, e para a banda do norte colocarei o meu trono e governarei sobre todos os anjos. Ele tinha uma posição gloriosa dada por Deus, mas se sentiu inferiorizado. Meu irmão, quem recebe alguma coisa de Deus não é inferior a nada. Mas cuidado se a proposta que estão te trazendo não vai te deixar brotar um sentimento desse, achando que pode ser mais do que aquilo que Deus preparou para você. Uma das minhas orações é: Deus, eu quero ser o que o Senhor projetou para a minha vida. Eu quero ser aquilo que é plano do Senhor que eu seja. Me mostra o caminho, as coisas que o Senhor tem planejado para que eu alcance. Eu quero alcançar, eu quero buscar, me ajuda, me esforça, Deus, me socorre para que eu entenda os teus caminhos e chegue ao máximo daquilo que é projeto do Senhor para a minha vida. Eu não quero ser nada, ser visto como nada que o Senhor não tenha projetado para que eu seja. Mas tem pessoas, meu irmão, que se iludem. Quantos jovens eu conheci caminhando bem, fazendo seminários, seguindo na igreja, se envolvendo com o evangelismo. Daqui a pouco vem um palhaço desses pastores de Nova Vida, Batista, Assembleia, chegava para o jovem e dizia assim: olha, vamos lá para a igreja que eu vou te consagrar, isso, aquilo, outro. E o jovem ia com aquela ilusão de que ia ser consagrado. E era consagrado. E lá ficava nas outras igrejas, morto, sem vida, e hoje, desviados, porque se Deus não te der, não adianta que você não tem, é ilusão. E quanta gente está por aí: eu sou pastor, quem te deu o título? Se foi consagrado por homens, para de palhaçada, porque quem recebe títulos de homens, perante Deus não tem nada. Mas não tem muita gente aí assim? Aqui, olha, eu vou ler um pouco mais o texto. A partir do verso 2 diz: levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação. Só mais um detalhe. Irmão, nós vimos que essa congregação vai ser persuadida, mas ela foi persuadida por alguém que tinha destaque. Ela foi persuadida. Você vê que Moisés diz assim: Corá, Deus já não te deu isso, aquilo outro? Deus também não deu para você e para os seus irmãos poder chegar e ministrar ao Senhor? Deus não deu isso para vocês? Ou seja, eles já tinham destaque, e a congregação se deixou levar pelo destaque deles. Eleitos por ela, varões de renome. 3. Se ajuntaram contra Moisés, contra Arão, eles disseram: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por quê? Pois
vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. O que acontece com Moisés? Moisés não está nem aí para contenda. Moisés não está nem aí para discussão. A visão real, meu irmão, é essa. Quem é homem de Deus, ao invés de simplesmente de imediato ir lá e discutir e debater, quem é homem de Deus e quer saber onde está a verdade, cai sobre o seu rosto e busca a face do Senhor. Depois que Moisés caiu sobre o seu rosto e se levantou, aí Moisés vem e diz para ele: olha, isso, isso e isso. Quer saber quem pertence a Deus? A palavra de Deus é essa: traz o teu incenso, traz o teu fogo, traz as tuas coisas e vamos comparecer perante o Senhor. Aquele que o Senhor mandar chegar à sua presença, esse ele escolheu, esse ele levantou, é por esse que ele vai falar, é a esse que ele vai exaltar, é a esse que ele vai livrar, é esse que todos saberão que verdadeiramente Deus é com ele. Vamos perante o Senhor. Meu irmão, alguém está te sussurrando alguma coisa no ouvido? Chama ele perante Deus. É verdade que você está dizendo, meu irmão? Vamos fazer uma oração aqui agora. É capaz do infeliz de falar até assim: não vou orar agora não, vou orar em casa. Quem está devendo tem medo de ir perante o altar de Deus. Moisés chama eles para irem perante o altar de Deus, aí um vai e diz assim: não, nós não vamos subir não. Você está querendo ser rei da congregação, você está querendo ser isso, aquilo, nós não vamos não. Ué, Moisés chamou perante Deus. E o que eles disseram? Não vamos não. Moisés falou assim: Deus não atende para a oferta dele, decretou o juízo. Se a oferta está reprovada, a vida está reprovada. Nesse caso aqui. Aqui ele diz assim, olha: falou Corá todo o seu grupo dizendo, no verso 5, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, ponde fogo neles, amanhã sobre eles deitar incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Irmão, olha como Moisés age com uma simplicidade. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a oferta. Quem o Senhor escolher, está escolhido. Homem de Deus é assim, meu irmão. Homem de Deus só quer ver a vontade de Deus ser feita. Mas tem gente que não insiste no seu destaque, insiste em que a sua palavra prevaleça. Nada disso, meu irmão. Homem de Deus que é verdadeiramente homem de Deus, ele quer que a vontade de Deus seja feita. Então o que o Senhor fizer, determinar, ele vai se enquadrar, vai se render, vai aceitar e ponto final. Porque vendo a vontade de Deus feita, o homem de Deus se alegra. Homem de Deus que é homem de Deus não conhece murmuração na sua vida, reclamações e idiotices. Homem de Deus que verdadeiramente é homem de Deus, ele entrega tudo na mão de Deus que tem domínio sobre terra, céu e mar, e ele sabe que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus determine. O que acontecer, procede do Senhor e ponto final. E o que vem de Deus, todos vêm, e quando Deus tem um projeto que é fora dos seus projetos, a terra abre e traga. Moisés está dizendo: vamos fazer o seguinte, traz a tua oferta, eu vou levar a minha. Pode ser, traz a tua oração, eu vou fazer a minha. Traz o teu serviço, eu vou apresentar o meu. Quem o Senhor escolheu, ele vai chamar para junto de si, ponto final, acabou a história. E seja quem ele chamar, está chamado. Cá entre nós que Moisés sabia muito bem que o chamado
era ele. Mas o resumo, meu irmão, a nação de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, viu uma glória tremenda e se comportou de uma maneira absurda e horrenda. Depois de todo esse episódio, a terra abre, traga esses rebeldes. No dia seguinte, como diz o verso 41, o povo de novo murmura contra Moisés. Diz que Moisés foi culpado, ele que assassinou aqueles homens que a terra abriu e os tragou. Mais para frente, vem a praga e mata 14.000 desses murmuradores aqui, no verso 41. Multidões estão morrendo por um comportamento ridículo, fora dos projetos de Deus, mas quando você pensa que, bom, chega de lição, né? Tanta gente já morreu, tantas lições, Deus já falou o que tinha para falar, já ficou tudo tão claro. Quando você vira as páginas, meu irmão, lá vem a história toda de novo. Resumo: você venceu o diabo hoje, prepara-se, ele vai voltar amanhã. Você venceu o diabo hoje, pode se preparar, ele vem amanhã de novo. Ele é incansável. Agora, se nós também formos incansáveis em nos curvar perante o Deus vivo, nós sairemos vencedores todos os dias. Mas não esqueça, todo dia é dia de luta, é dia de prova. E como eu sempre digo, no arraial de Israel, de onde está vindo todos esses problemas? Eram os assírios? Eram os heveus? Os jebuseus? Os filisteus? Eram os babilônicos? Eram os egípcios? Quem está causando todo esse problema no meio da congregação? Foi gente liberta do Egito, foi gente que andou debaixo da nuvem, diante da coluna de fogo, gente que atravessou o Mar Vermelho, gente que comeu das codornizes, desfrutou do maná, da água que a rocha deu. Eram os próprios irmãos da congregação, foram os próprios que foram libertos por Moisés, foram eles mesmos que causaram todos os problemas. Então, meu irmão, observa bem o que Deus tem feito na sua vida, as bênçãos que o Senhor Deus tem decretado, e não te deixe influenciar por qualquer palavra. Seja firme e constante. Na dúvida, eleva os olhos para Deus, pergunte sempre para Deus aonde está a verdade. Agora, para eu encerrar, existem palavras que existem palavras que nós ouvimos e que elas processam coisas dentro de nós e geram sentimentos. Quando você tiver algum sentimento gerado por alguma coisa que você ouviu, pergunte a Deus se esse sentimento é fruto do Espírito Santo ou é fruto de outras coisas. Você precisa estar de pé para desfrutar de uma grande obra e de uma glória que está proposta. Israel foi um povo rebelde, peregrinou. Quando chegou às margens da terra prometida, Deus falou assim: meia volta, volta todo mundo. Qual é o castigo? Vão peregrinar 40 anos no deserto, até que toda essa geração morra, e a uma nova geração eu darei a terra prometida. Que isso não suceda com nenhum de nós. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.